Acho que queria colocar uma questão, um tema que ontem nós discutimos, eu falei no Jornal da Manhã, de passagem, discutindo um artigo meu no Jornal o Globo, a questão chamada Anitta e a República dos Rastaqueras, mas eu fazia uma menção à questão das favelas, chamadas nos últimos anos de comunidades. E o vídeo dessa moça, dessa senhora chamada Anitta, apresenta a favela como uma representação do Brasil. Isso daí é muito antigo, é uma farsa. É a mesma coisa que fez o Jaiminho Haddad, quando era prefeito aqui de São Paulo. Ele foi prefeito, acordava à tarde e dormia cedo, ou aparecia muito pouco no trabalho, como todos nós sabemos. Trouxe o príncipe Harry da Inglaterra visitar a Cracolândia, como se a Cracolândia fosse representação da cidade de São Paulo. Então, esse tipo de visão do Brasil que se vende para o exterior tende a acabar. Não é possível, no caso das favelas em especial, eu queria discutir, as favelas surgem, até a expressão, elas surgem em 1897. Por quê? Durante a Guerra de Canudos, da Quarta Expedição especialmente, né, quando eles chegam, comandado pelo general Arthur Oscar, chegou a Canudos no final de junho daquele ano, a comunidade é destruída no dia 5 de outubro, às 16 horas, quando ela é tomada pelo exército, depois de longas batalhas desenvolvidas entre o final de junho, julho, agosto, setembro e até chegar ao mês de outubro. Lembrar que teve 3 expedições anteriores que foram derrotadas, inclusive a terceira com a morte do coronel Moreira César. Mas em Canudos, onde ficava a artilharia do exército brasileiro, era o Morro Vermelho, mas tinha muita faveleira. Faveleira é uma vegetação um pouco mais ou menos rasteira, mas não tão, que é muito comum ali no sertão baiano, do qual você extrai inclusive um óleo tal. E como isso surgia muito nos jornais, no noticiário militar, durante a quarta expedição contra Canudos, foi chamado de Alto da Favela, quer dizer, Morro Vermelho passou a ser chamado do Alto da Favela. E com a chegada dos soldados de volta de Canudos ao Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro, vale lembrar, nessa data, ocorreu o atentado contra o presidente Prudente de Moraes, que acabou morrendo o ministro da Guerra, né? Marechal Bittencourt e tal, em 5 de novembro de 1897 no Rio de Janeiro. Com a chegada dos soldados, aquilo que tinha sido prometidos aos soldados, como por exemplo casa, tal, eles não tinham onde ficar no Rio de Janeiro e foram para o Morro da Providência. E lá no Morro da Providência começaram a construir habitações populares com restos de sobras de construção. E por analogia à questão do Alto da Favela, o Morro de Canudos, foram chamadas essas habitações, essas regiões, a primeira no Morro da Providência, volto a lembrar, de favelas. E a expressão acabou se consagrando no decorrer do século XX brasileiro. Tem algumas outras parecidas na Argentina, no Peru, etc, etc. Mas para ficarmos aqui no Brasil e não nos alongarmos muito sobre o tema, mais recentemente acharam que era uma forma de desqualificar onde as pessoas moravam e trocou por comunidade. Como se a mudança da palavra, do discurso, alterasse a situação social das pessoas que vivem lá, das condições de habitabilidade, os espaços de sociabilidade. Não, elas continuaram no mesmo lugar, mas ao invés de você chamar de favela, você chama de comunidade. Continuam vivendo em condições horrorosas. Basta lembrar, por exemplo, que na favela da Rocinha o número de tuberculose é altíssimo, porque as casas não têm janelas, se é que é possível chamar aquilo de casa. Quer dizer, a grande questão no Brasil é que muitas vezes nós achamos que resolvemos problemas no discurso e não na ação. E qual seria a ação correta ao tratar da questão das favelas? Não é chamá-las de comunidades. É fazer com que aquelas pessoas tenham condições dignas de vida, que não pode ser naqueles locais, que é impossível de você dar condições de habitabilidade, de transporte, né? Construir uma estrutura de Estado, postos de saúde, postos policiais, escolas, creches. Você não tem condições. Elas são casas que estão abarrotadas. Usando uma expressão que Euclides da Cunha usa nos sertões em relação a Canudos, é o acampamento de beduínos, é a expressão que ele usa, né? A grande questão não é possível. Eles têm que ficar num outro lugar. Quem tem coragem de enfrentar essa questão? Ninguém. Ninguém. Um prefeito do Rio não tem, um governador não tem, um presidente da República não tem. A grande questão é que não é condições de ficar lá. Como é que você consegue chegar naqueles locais, né? É impossível. As pessoas não podem transitar em corredores de meio metro, de 70 centímetros, de 1 metro no máximo. Isso é condição de vida. Isso é vida. A gente vai resolver a favela chamando de comunidade. Isso é uma farsa. Farsa feita pelos intelectuais da Zona Sul do Rio de Janeiro.
né? Ou para os septuagenários, que só ficam lembrando do passado, etc., que buscam idealizar as condições miseráveis que vive aquela população, que não pode viver naquelas condições miseráveis. É necessário construir condições dignas de vida. Por isso que, para mim, favela é favela, não é comunidade. Nós não mudamos um grave problema social alterando a dominação. Mudamos pela ação política.